Boa noite, boa madrugada, aleluias, glória a Deus. Queridos e amados irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus e Salvador, o Deus eterno, o Deus poderoso, aqui no meu humilde lar, no meu humilde local, onde eu me encontro nesta madrugada, com meu coração voltado para Deus, para com meu Senhor Jesus Cristo. Desde já agradeço de todo o meu coração pelos momentos mais difíceis da minha vida, pelas lutas, pelas provações, mas sempre confiando em Deus, sempre acreditando no meu Senhor. Eu creio que Ele é um Deus que tudo vê e que tudo sabe, que tem sondado o meu coração, conhece os meus pensamentos, sabe todos os meus passos. Aonde eu tenho colocado as plantas dos meus pés, o Senhor sabe. Ele é o único Deus que assim diz a santa e gloriosa palavra, que nada passa despercebido aos olhos dele. Glória a Deus. Por isso, ele tem que ser glorificado, ele tem que ser exaltado, ele tem que ser amado. Mas são poucos os que valorizam o amor de Cristo, o amor do Pai. São poucos os que valorizam o que Deus faz, o que Deus fez pela humanidade. São poucos os que andam professando que Jesus é o Salvador. Mesmo sofrendo, mas não negam que Jesus é o Eterno, que Ele é o Salvador. Por isso, nesta hora, neste momento em que eu me encontro fazendo este vídeo, e eu creio no poder da oração, eu creio na santa e gloriosa palavra das Escrituras Sagradas do meu Senhor. Um livro sagrado ao qual muitos têm em mão, mas não sabem usar. Não sabem como usá-la. Não sabem como ter uma vida diretamente com Deus. Não quero ser melhor do que ninguém, jamais eu serei. Que melhor é Deus. Não vim aqui para falar de nenhum ser humano, mas vim aqui para falar do meu Senhor Jesus. A este Jesus Cristo amado, que eu não vejo, mas eu sinto a presença dele em minha vida. Sei que ele mudou a minha história. Sei de onde eu vim e sei para onde eu irei. Hoje eu sei para onde eu irei. Antes eu não sabia, mas hoje eu sei. Eu creio e eu confio. Porque há um Deus que criou e formou todas as coisas.
muitos negam e estão negando o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas a Bíblia nos diz que aos finais dos tempos, o amor de muitos, e quando se fala muitos, são bastante. O amor deles, o amor pela palavra, o amor pela verdade, esfriaria, e a iniquidade, que é o seu pecado, aumentaria. Eu estou falando aqui para pessoas que não congregam, para pessoas que não aceitaram a Cristo ainda como Salvador. Mas esta mensagem vai para aqueles que confessaram com seus lábios que Jesus é o Salvador, mas não faz a vontade de Deus, não faz a vontade do Filho, não faz a vontade do Pai e nem a vontade do Espírito Santo. Muitos desceram as águas, batizaram, mas continuaram com seus umbigo umbilical ainda casado com o mundo. Nunca se despregaram das coisas do mundo, sempre vivendo ainda casado com o mundo, com as coisas que alegram seus corações, com as coisas que alegram suas carnes. Mas o assunto não é este. O assunto é Jesus. O assunto é o Salvador. E Ele virá. A palavra do meu Senhor, ela é eterna. Ela não faz curva. Ela virá. Ele virá, melhor dizendo, Ele virá. E muitos olhos o verão e confessarão que Ele é o Salvador. Porque Ele tem poder. Ele é poderoso. Nós, perto de Deus, somos nada. O homem fala que é poderoso, mas poderoso só um, que é o nosso Deus eterno. Uns crê, outros não crê. Uns confessam, outros negam. Uns levantam a bandeira para Cristo, outros nem isso fazem. Outros mantêm silêncio. Outros preferem não opinar. Mas não resiste religião. Religião esta que muitos confessam que têm religiões, que têm as suas religiões. Eu não tenho religião. Eu me tornei um seguidor de Cristo. Um Cristo que veio para salvar. Um Cristo que viveu como homem, mas não se contaminou como os homens se contaminam. Eu sou um homem, fruto do pecado. Não nego isto. Estou sendo verdadeiro. Mas não vivo no pecado. Deixei o pecado para servir o meu Senhor. O meu Deus, o meu Jesus. Por mais que as lutas venham, as críticas, as zombarias, mas o meu Jesus também ele foi zombado, ele foi criticado. Até o dia de hoje, ele está sendo criticado cada vez mais. Não somente por ímpios, mas criticado também por pessoas que têm Bíblias, que um dia serviram ele, que um dia clamavam, que um dia oravam, que um dia estavam no altar, mas hoje deixaram o inimigo falar mais alto, o inimigo soprar mais alto em suas mentes. Quando se fala do inimigo,
está se falando de pessoas, está falando do pior inimigo de Deus, que é Satanás. Satanás é o único que odeia os seres humanos e faz os seres humanos odiar o outro nesta terra. Assim diz a palavra do meu Deus. Assim diz as Escrituras Sagradas. Mas isso não vem de hoje. Por pouco conhecimento que eu tenho dentro da palavra de Deus, eu sei que meu inimigo não é um ser humano igual a mim, mas sim um ser maligno, um ser angelical, que hoje a palavra diz que ele se encontra nas trevas, nas profundezas do abismo. E o nome dele é Satanás, com suas legiões de espíritos malignos, anjos decaídos, porque a palavra do meu Senhor me diz que há legiões e potestades que lutam dia e noite para que os seres humanos não venham adorar o Criador, mas sim a criatura. E o que está acontecendo no dia de hoje? Em vez das criaturas adorar o Criador, está adorando uma criatura mentirosa, uma criatura enganosa, o pai da mentira, o pai do engano, o pai de todas as coisas que está acontecendo neste planeta Terra. Deus, Ele não quer isso para nós. Ele nunca quis isso para o ser humano. O amor de Deus foi tão grande e imenso que deu o único filho, filho amado esse, Jesus Cristo Salvador, derramou seu sangue pela rua de Jerusalém, foi crucificado no Calvário, na cruz, ressuscitaste ao terceiro dia, e vivo está, porque o meu Jesus não está morto, Ele está vivo, Ele reina, e vai reinar para sempre. Esse é o meu Jesus. Aonde Ele está, homem nenhum pode estar se não tiver uma vida de santidade, uma vida com Cristo, não uma vida de mentira, não uma vida de prostituição, não uma vida de profania, não uma vida de idolatria, não uma vida de mentira, de engano. Não, tem que ser uma vida de santidade, vida de santificação. Andar como Jesus andou. Seres imitadores, assim diz a palavra. Seres imitadores de Cristo. Estou falando aqui para os crentes, para os cristãos, para aqueles que se dizem servos do Senhor. Eu sei que muitos vão criticar este vídeo, deste canal, mas estou aqui como servo do Senhor. Servos, servir ao Senhor, servir a Ele em espírito e em verdade. Não só dizer que é servo e não servir. Servir a Ele em palavra, em verdade. Servir a Ele, corpo, alma, espírito e verdade. Assim diz a palavra do Senhor. Esse é o meu Deus. O Deus que nos prova. O Deus que coloca nós na prova, sim. Deus prova. Aquele que disser que Deus não prova, Deus prova. Deus provou seus profetas. Deus provou e Deus continua provando. E muitas vezes tem pessoas cristãs falando que Deus é esse que me prova. Deus prova para saber, ô crente, ô cristã, se verdadeiramente o que sai da tua boca é verdade, que você a ama, que você adora, como se dizem. Muitos dizem, eu amo meu Deus, eu adoro meu Deus. Jesus disse, muitos lábios dirão, muitos lábios adorarão, mas somente de lábios. Muitos falarão, mas só adoram a Deus de lábios. Seus corações estão cheios de maldade, estão cheios de mentira, estão cheios de engano.
estão cheios de falsidade. São poucos os servos de Deus nessa terra ainda. São poucos os que estão servindo ao Senhor de verdade. São poucos. E eu não estou falando isso aqui para pessoas ímpias, não. Como a Bíblia diz, eu estou falando isso aqui para cristãos. Eu sei que muitos crentes vão ficar com raiva, com ódio. Muitos não me conhecem, mas o meu Deus me conhece. E eu não vou calar minha boca. Não vou calar minha boca. Só Deus pode calar minha boca. Porque a verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser falada. A palavra do Senhor diz: se ensina não. Sim, sim, não, não. Ou você é, ou você não é. Não queira colocar uma Bíblia debaixo do braço, na mão, na bolsa, onde você queira. E não viver a palavra de Deus. Tem que viver a palavra. Meu irmão cristão, minha irmã cristã, placa não vai te salvar. A palavra do Senhor nos diz, no Salmo 50, do salmista Davi: não adianta sacrificar-se e não obedecer. O que adianta fazer sacrifício, jejum, oração, subir monte, descer monte, e não obedecer às Escrituras sagradas, e não obedecer o que o Mestre falou, o que o Mestre disse, que é o nosso Senhor Jesus? Tem irmãos que sobe monte, desce monte, sobe em altares, prega, ministra a palavra de Deus. Tem irmãos que louvam, mas é mal com seu irmão, não fala com seu irmão, critica o irmão, não dá paz para a irmã, não dá paz para o irmão. Eu faço uma pergunta: meu irmão, em Cristo Jesus, qual é o Deus que tu está servindo? Qual é o Deus que tu está professando? Será verdadeiramente que é o Deus de Paulo, que é o Deus de João, o Deus de André? Será que é esse Deus que escolheu seus discípulos a dedo para servi-la? Foram mortos e criticaram, mas não negaram o nome de Cristo. Será que o Deus que você está servindo, esse Deus é um Deus de contenda? Será que esse Deus que muitos estão servindo é um Deus de crítica, um Deus de contenda? Eu creio que não. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus da Bíblia. É o Deus de Paulo. É o Deus de André. É o Deus de João. O Deus de Pedro. O Deus de Bartolomeu. É o meu Jesus. Ele não mudou. A lei do Senhor não mudou. A palavra de Deus não mudou. Ela não muda. São os crentes que estão mudando. São os crentes que se dizem crente. Mas estão piores do que o mundo. Estão piores do que o mundo. Tem crente que chega nas congregações. Eu vou falar porque Deus está mandando eu falar. O Espírito Santo está mandando eu falar. Que chega como se fosse para um desfile. Tem crentes que chegam na casa de Deus, na casa de oração, porque a casa do Senhor é casa de oração. Chega para um desfile e não para adorar, não para cultuar ao Senhor. Chega para adorar o homem, chega para cultuar o homem e não a Deus. Mas dizem que são crentes. Dizem que são crentes.
Eu sei que muitos irão criticar, mas se é Deus na minha vida, aquilo que Ele mandar eu falar, eu vou falar. São poucos os que falam a verdade. A palavra de Deus diz: doa a quem doer, mas que a verdade nós temos que pregar. Aquele que verdadeiramente se entregou para Cristo, nos dias atuais de hoje que nós estamos vivendo, tem que falar a verdade. Doa a quem doer. Mas o apóstolo Paulo, ele falou, deixou bem claro, que os últimos tempos, a palavra era só comichões nos ouvidos. Não atingia mais. Só comichão. E o que está acontecendo? Comichões no ouvido. O pregador, o ministrador da palavra do Senhor, que tem a honra de ser levantado para pregar o evangelho, tem medo. Tem medo de tocar na ferida do crente. E a ferida do crente é o pecado. É o pecado. Não pode mais se tocar no pecado do crente, na ferida do crente. Eu não estou falando aqui para ímpio, não. Estou falando para crente. Para crente que eu estou falando. É para crente. Esta mensagem é para crente. Aqueles que se dizem crente, que sobe monte e desce monte. Eu estou incluído nesse meio, irmão. Mas a mim faz a diferença. Porque eu deixei o mundo de pecado para me servir o meu Deus. Eu deixei o mundo de pecado para me servir o meu Senhor Jesus. Creiam, quem quiser acreditar. Creiam, quem quiser crer. Eu sei a minha vida com Cristo. Eu sei aonde eu coloco os meus pés. Eu sei aonde eu coloco a minha mão, as minhas mãos. Eu sei. Eu sei. E o meu Senhor também sabe melhor que a mim. Eu já sou criticado mesmo. Não me importa. Nem mais uma crítica, nem duas, nem três críticas, não. Não vai me fazer nenhum efeito. Sabe qual é o efeito que tem que fazer em mim, meu irmão? O efeito que tem que fazer em mim, que tem que entrar em mim, é o valor do Espírito Santo do meu Senhor, que há muitos não tem mais. Muitos não buscam mais o batismo com o Espírito Santo. Muitos estão buscando o espírito do engano, o espírito da carnalidade, a mentira. E não prega, não vive mais o que prega. Nós temos que valorizar, nós temos que buscar, clamar, buscar. Igreja que não ora, igreja que não clama, igreja que não tem oração, como é que pode Deus operar? Igreja que não tem mais oração, congregações que não tem mais oração fervorosa, como é que pode Deus operar para vocês? Para Deus não. Lembra de Salomão? Lembra de Salomão, igreja? Leia lá em 2 Reis, em 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 em diante. Aleluias. Salomão, escolhido de Deus, filho do rei Davi. Aleluias. Muitos estão vivendo como Salomão. Muitos estão vivendo como Salomão. Meu amado, eu não estou aqui para te julgar, não. Eu não vim aqui para te julgar, não. Eu vim aqui para te falar uma verdade. E essa verdade não está em minha boca, está na Bíblia. A mesma Bíblia que eu tenho, você tem. A mesma palavra que você lê, eu leio. É o livro sagrado. O livro santo. Esse é o livro. Passam a comer Bíblia, irmãos. Lê, comer, lê.
Mas não leia não só. Não leia só. Medite na palavra do Senhor. Medite na palavra do Eterno. Medite na palavra do Eterno, do Salvador. Medita para você entender. Porque Jesus disse, o povo dele sofre por falta de conhecimento. Você que está julgando é porque você não tem conhecimento. Você que está falando mal é porque você não tem conhecimento da palavra, da verdade. Leia a Bíblia, coma a Bíblia, saia do WhatsApp, saia do Facebook. Vai para o joelho, vai para o jejum, vai para a oração. Vai obedecer ao Criador e não os homens. Não as mulheres. Obedeça a palavra. Leia a palavra. Não queira ser como eu, mas faça como Jesus mandou. Seja os imitadores dele. Vocês sabem, meus irmãos, que é ser imitador? Imitador é fazer igual. Imitador é fazer igual, aí ele fez. Ele foi julgado. Mas ele não negou o Pai. E muitos estão negando o Pai. Também estão negando o Filho. E blasfemando contra o Espírito Santo. A palavra diz que qualquer um pode pecar contra o Pai e o Filho. Mas se negar o Espírito Santo, ou blasfemar contra o Espírito Santo, não tem mais salvação, nem nesta vida e nem na outra. E eu não estou colocando palavra aqui fora não, meu amado. Eu estou te falando a verdade dentro da Bíblia, dentro do texto bíblico. Eu tenho Bíblia, eu tenho palavra para falar o que eu estou falando aqui. Eu tenho palavra. Eu leio a Bíblia. Eu não preciso de faculdade. Quem me ensina é Deus. É o Espírito Santo. Ele me ensina. Porque aqueles que se dizem doutores, leitores, querem saber mais que Deus. E nós não temos que saber mais que Deus, irmãos. Nós temos que deixar Deus falar. Nós temos que deixar Deus operar. E tem muitos que querem falar na frente de Deus. Tem muitos que querem ser Deus. Tem muitos que não querem deixar Deus falar. Tem muitos que estão querendo ser Deus, falando que é Deus e não é Deus. Deixa Deus operar na tua vida, meu irmão. Deixa Deus tocar no teu coração. Deixa Deus fazer um milagre na tua vida. Deixa o Espírito Santo usar os teus lábios. Não queira usar o Espírito Santo. Não queira usar o dono do Espírito Santo. Não, deixa o Espírito Santo te usar. Deixa o Espírito Santo falar. Não queira falar pelo Espírito Santo. Porque se você, meu amado, você, minha amada, falar pelo Espírito Santo e não deixar o Espírito de Deus falar, não é Deus. Deus é Deus. Ele não habita. Ele não habita em templo sujo. Você sabe o que é templo, irmão? Teu corpo. O teu corpo é o templo. É o templo. Não é parede. Não é altar. O teu corpo, o meu corpo, é o templo do Espírito Santo, a morada. Ele só pode fazer morada se você estiver limpo, se você estiver limpa, sem mancha, sem mágoa do próximo, do teu irmão, da tua irmã. Aleluias. E eu creio que esta mensagem, nesta madrugada, vai chegar ao ouvido de muitos. E que tu venha refletir, meu irmão.
Que você venha refletir, minha irmã, em Cristo. Muitos vão ignorar. Amém. Mas ter esse canal aqui, ó. Se este canal foi criado por Deus, ele vai crescer. E se não foi, ele não vai crescer. Mas em nome de Jesus, eu profetizo ele crescendo. Meu irmão e minha irmã, assista este vídeo até o final. Deixa o seu joinha, deixa o seu like aí. Inscreva no canal. Ajude este canal Igreja Pentecostal Filadélfia, resgatando almas para Jesus. Nos ajude. A obra é do Senhor. A obra é dele, não é minha. Não sou eu quem falo, mas sim, eu deixo ele falar por mim. É ele que usa os meus lábios para falar. Ninguém me conhece, mas Deus me conhece. Eu não quero ser reconhecido por homem, não quero ser reconhecido por mulher. Não, eu quero ser reconhecido por Deus. E eu creio que muitos milagres o Senhor ainda vai fazer. Ele tem feito, através das minhas orações, através da minha oração, ele tem feito muitos milagres. E eu sou muito grato a ele, por tudo que ele tem me concedido, por tudo que ele tem feito através das minhas orações. Apesar que muitos têm deixado o caminho da verdade. Eu me chamo Pastor Walter, pastor da Filadélfia. Quem não me conhece? Aleluias, glórias a Deus. Muitos já me conhecem. Glórias a Deus. Quem não me conhece, mais uma vez, eu me chamo Pastor Walter, ministro da Igreja Pentecostal Filadélfia. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a cada um dos meus irmãos que venha, aleluias, ouvir esta humilde pregação. Não é um desabafo, mas sim uma verdade daquilo que Deus colocou em meus lábios para falar nesta madrugada para com os meus irmãos em Cristo Jesus. Que Deus o abençoe e que Deus o guarda em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Ficam todos na santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.